Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje nós vamos entender um pouco do conceito do que seria um núcleo. Bom, mas para relembrar um pouco do conceito de núcleo, a gente tem que associar ele com o conceito da matemática básica, que são as raízes. Por exemplo, dessa equação de 2x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Se a gente fizer todas as contas, forma de Bhaskara, qual seja o método, a gente encontra que 1 e 2 são os núcleos, as raízes dessa transformação. Mas o que é ser uma raiz? Ser uma raiz significa que, se eu botar esses valores nessa equação, o y vai ser igual a zero. E o conceito de núcleo, na verdade, é bem similar. O que a gente quer é encontrar uma transformação linear que, a depender do xy que eu bote, ele seja igual a zero. Por exemplo, nesse exemplo aqui, temos essa transformação aqui do t de xy igual a 2x mais 3y. E o que acontece quando a gente bota, por exemplo, esses valores aqui, menos 1 meio e 1 terço, nessa transformação? Bom, seguindo a lei de transformação, a gente encontra justamente, vai ficar 1 meio vezes menos 1 meio, corta os dois, mais 3 vezes 1 terço, isso vai dar o quê? Menos 1 mais 1. E o que acontece é que, literalmente, isso vai zerar. Então, por consequência, a gente pode definir essa transformação, esse núcleo aqui, dessa transformação aqui, dessa lei em específico, como menos 1 meio e 1 terço. Porque quando eu botar esses valores aqui, nessa lei, esse valor zera. Essa transformação vai ser igual a zero. Mas para definirmos de uma forma mais exata, um núcleo, ou também chamado de kernel, é um conjunto formado pelos elementos de U do espaço de U tal que T com os elementos de U seja igual a zero. Basicamente isso. E para aumentar o significado disso, a gente diz que quando um núcleo tem os elementos zero, ou seja, tem todos os elementos zero, por exemplo, uma matriz 0, 0, 0, ou um espaço vetorial, não, desculpa, um vetor 0, 0, 0, é dado como uma função injetora, porque todos os elementos dentro dele serão igual a zero. Ok? E para finalizar esse exemplo, a gente tem, por exemplo, essa lei de formação aqui, do 4x menos y e y. Bom, o meu objetivo principal é achar um valor para xy que isso zere. Então, por exemplo, eu teria que achar, literalmente, teria que fazer essa transformação aqui para achar os valores. Bom, como o primeiro valor já é meio que dado, y é igual a zero, o segundo valor para x também já é meio que dado. Porque eu vou substituir por 0 o y e vai ficar literalmente 4x igual a zero. Ou seja, eu sei que x vai ser igual a zero. E aí, por consequência, eu sei que o núcleo dessa transformação vai ser 0, 0, porque se eu botar esses valores, o x zera. Então, também posso afirmar que essa transformação também é injetora.